Sejam muito bem-vindos à solenidade de entrega do mérito da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Rio Grande do Norte. A diretoria da SBU-RN, através da resolução formal de 10 de julho de 2023, deliberou sobre o mérito da Sociedade Brasileira de Urologia RN, considerando que reconhecer e premiar as contribuições significativas e relevantes para a urologia no estado do Rio Grande do Norte são uma forma de valorizar e estimular as boas práticas. Também no sentido de a instituição promover o fomento ao princípio da eficiência e constituir, portanto, honrarias a serem concedidas a pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços e significativos também para o engrandecimento e progresso da urologia no estado do Rio Grande do Norte. Assim sendo, nesta noite memorável, a SBU-RN, pela primeira vez, outorga a Comenda Aderbaldi Figueiredo, em reconhecimento por ações de pioneirismo na urologia do estado do Rio Grande do Norte, a Comenda João Cabral, que também a profissionais que prestaram relevantes serviços em prol da urologia no estado, e certificações de honra ao mérito para urologistas que possuem reconhecimento público ao longo do seu desenvolvimento profissional. Queremos aqui agradecer e registrar a presença do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Ângelo Campos. Também saudamos o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, o Dr. Itamar Ribeiro de Oliveira, e, é claro, nossa saudação a todos os urologistas, profissionais de saúde, estudantes, os convidados e familiares dos nossos homenageados. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, e pedimos também uma grande salva de palmas à presença dos senhores. Iniciando, portanto, os pronunciamentos da noite, para nos trazer, portanto, o contexto dessa importante homenagem, dessa noite tão especial, eu convido aqui o nosso presidente da SBU-RN, Dr. Ângelo Campos. Meio old school, pessoal, para não esquecer de falar nada aqui. Bom, não vou ser repetitivo com os cumprimentos a vocês, a gente já se cumprimentou, mas esse momento aqui dessa cerimônia de honra ao mérito, a primeira, né, da SBU-RN, foi idealizada com muito carinho. É uma ideia antiga que foi trabalhada pela gestão e esse momento faz a gente se sentir muito feliz e honrado por estar aqui, por participar desse meio tão seleto, né? Acredito que a gente falou tanto em história aqui e estamos fazendo história. A gente já viu muita história. A gente tem agora a responsabilidade de continuar essa história e hoje a gente está fazendo mais um capítulo dessa história. Então é um momento de muita felicidade, que a gente se sente muito feliz e honrado. Está sendo um importante passo para a urologia do RN, é uma sensação de dever cumprido, né, para nós dessa gestão 2022-2023, que vai se findar no final desse ano. Então, isso, além das ações que já foram feitas, essa jornada e esse momento do mérito SBU nos dá uma sensação de dever cumprido muito grande, e é momento de muita felicidade. Quando a gente assumiu essa gestão, procurei ver no estatuto, né? Vem cá, o que é que diz o nosso estatuto? Qual o papel da SBU? O que é que a gente tem que fazer, né?
E eu sempre coloquei como foco o artigo 2º do nosso Estatuto Social, que diz que a SBU ela tem 4 objetivos principais. Resumidamente, não vou usar muito juridiquês daqueles documentos de estatuto, mas vou falar aqui. Primeiro, expandir a urologia brasileira em todos os níveis, promovendo a união e desenvolvimento técnico-científico de seus associados. 2. Promover a defesa dos interesses da urologia e de seus associados. 3. Reconhecer os urologistas habilitados para atuação no nosso país, justamente a prova de título. E, por fim, o objetivo desta cerimônia, instituir prêmios com o objetivo de estimular o estudo da urologia. Então, foi uma gestão, tem sido uma gestão pautada nesse foco, mas a criação do mérito SBU-RN foi justamente pensando nesse item 4. A gente reconhecer e premiar aquelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da urologia, além de ser justo esse reconhecimento, é uma questão de justiça mesmo, de amor. Isso acredito que estimula cada um de nós a seguir essa história e fazer a coisa crescer muito mais, né? Como eu já falei, a urologia do RN ela é composta de profissionais que se destacam bastante. Temos uma atuação em todos os níveis de complexidade, apesar de ser uma seccional pequena em número e em recursos financeiros, mas somos um time seleto de bastante amizade, de bastante união, e é isso. Eu acho que as instituições elas são formadas mais pelas pessoas, não é um prédio, isso aí vai ruir, né? Não é um prédio bonito, não é algo material bonito, são as pessoas. Então, se a gente tem esse grupo com competência técnica, com cooperação, com amizade, isso é o mais importante. Então, acho que a nossa seccional Rio Grande do Norte, ela tem essa grandiosidade. E, inclusive, nesse ponto, acho que muito maior do que outras de outros estados. Nos preocupamos em criar esse mérito documentalmente para que fique registrado e que fique para a posteridade. Então, após vários ajustes do texto, nós editamos uma resolução agora dia 10 de julho, como foi falada, que normatiza toda essa questão do mérito, os nomes das comendas, como já foi citado. Após essa resolução, foi lavrada uma ata de reunião da diretoria que aí, em decisão colegiada e unânime, foram pensados nos nomes que seriam homenageados hoje. Foi uma decisão difícil, porque, como eu já falei, são muitos colegas que se destacam, mas o mérito SBU ele vai continuar, então acredito que nas próximas jornadas teremos outros capítulos do mérito SBU. Parabenizo aí a todos os homenageados, que a gente vai citar daqui a pouco na continuada da cerimonial. Parabenizo os homenageados, e muito justo, muito, muito importante isso, e quero que todos aqui olhem para os homenageados como uma inspiração para, quem sabe, professor Irã, daqui a uns 20 anos serão umas pistas de 12 vias, né, de um lado e 12 do outro, né? Então, com a inspiração que a gente vai ter nesses homenageados, daqui a um tempo a gente esteja ainda maior e ainda mais forte. Então, obrigado, agradeço a todos, desculpem aí qualquer demora e solicito aí o andamento da cerimônia.
E nós convidamos também para fazer uso da palavra, representando aqui a Associação Médica do Rio Grande do Norte, o presidente, Dr. Itamar Ribeiro de Oliveira. Obrigado por esse momento, obrigado, Ângelo, pelo convite, e é uma noite, assim, memorável, saber que quanto a urologia contribuiu, não só no cenário médico, mas também na política. Eu não sabia que o Juscelino era urologista, não sabia que tínhamos um senador que construiu com a sua sinceridade o primeiro hospital em Currais Novos, foi isso? Mossoró, tá, desculpa. Então vocês têm uma linda história para contar. E eu já no meu 60 já frequento os consultórios dos meus colegas. Aprendi muito hoje com vocês, um pouquinho aqui, vocês falando de criança. Eu sou cardiologista intervencionista e até então eu era o único em Natal a intervir em criança, desde recém-nascido. E agora com o colega que está ao meu lado, o Abel, eu estou passando a bola para ele. Quer dizer, esse legado vai passando para os mais novos e vem contribuir com novas técnicas. Eu acho que é isso que a urologia, os grandes mestres, contribuem para o crescimento da especialidade e o número de serviços que você pode proporcionar à população. Afinal de contas, a nossa vocação é salvar vidas e contribuir para o bem-estar da população. A Associação Médica, só um pouquinho, ela é a Casa dos Médicos, ela já tem grandes presidentes aqui nesse estado, que fazem parte da história da medicina nesse estado, ao qual, junto com o Ângelo, nós vamos ter a honra de continuar essa trajetória a partir de 31 de agosto, que será a nossa reeleição, e convocar vocês, jovens, a participar dessa instituição. Todas as especialidades estão sob o guarda-chuva da AMB, e a AMB tem importante atuação no cenário federal, ainda tem, apesar de todas as dificuldades do momento político que a classe médica está enfrentando. Então eu desejo a todos um excelente evento, muito obrigado por esse momento, parabéns a todos justos homenageados. Muito bacana, uma noite muito enriquecedora. Eu aprendi, muito legal, foi muito importante que vocês estão fazendo esse resgate dessa história, isso é importante. Eu vou lembrar isso aqui para que isso seja feito também no cenário da cardiologia. Não existe esse trabalho. Eu não sou nenhum escritor, mas eu vou chamar alguns colegas que têm essa capacidade de reescrever, colocar esses fatos. Quem foi o primeiro cardiologista em Natal, eu não sei. Eu sei de alguns que foram, né, assim, os mais antigos, né? Então isso é muito importante. Então parabéns a vocês, muito obrigado aos convidados de fora. Uma das características de Natal do estado do Rio Grande do Norte é o acolhimento. Então sejam bem-vindos e uma excelente noite e um excelente evento, a continuação dele. Muito obrigado, pessoal, parabéns. Passamos agora ao ponto alto desta solenidade. É hora de iniciarmos as nossas homenagens. Convido agora o presidente Ângelo Campos, que fará a entrega, portanto, das comendas, das homenagens. Atividade médica em urologia conta, senhores e senhoras, com valorosos profissionais, que em vida nós todos aqui queremos homenagear. Na categoria Honra ao Mérito, nesta noite, destacamos 5 exemplos de atuação a quem passamos a convidar ao palco os que estiverem presentes a partir de agora. Honra ao mérito ao doutor Américo Gentili Neto, que nessa noite é representado por seu filho, doutor Gustavo Gentili, a quem convidamos ao palco, por favor.
Foi para uma intercorrência. Está registrado, portanto, a homenagem, a primeira, ao Dr. Américo Gentili Neto. O segundo homenageado desta noite será o Dr. Marcos Alfredo Queiroz do Amaral. Convido aqui o filho Matheus Amaral para nos acompanhar nessa entrega, por gentileza. Vamos acolher também com aplausos. O Dr. Marcos Alfredo recebe, portanto, essa homenagem de honra ao mérito da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Rio Grande do Norte, do Dr. Ângelo, também do seu filho, Matheus. Então, os nossos aplausos do Dr. Marcos Alfredo Queiroz do Amaral. Nosso próximo homenageado, Dr. Masami Okamoto. Reconhecimento da sociedade, aqueles profissionais valorosos que tanto contribuem, portanto, para o engrandecimento da profissão, da especialidade. Então, o Dr. Masami Okamoto recebe, portanto, essa homenagem neste momento. Nossos aplausos. Para a próxima homenagem, mérito SBU, honra ao mérito ao Dr. Ricardo Zácara Barbosa. E convido também o senhor Ricardo Alexandre, filho do Dr. Ricardo Zácara, para também nos acompanhar nessa homenagem, junto com o presidente Dr. Ângelo Campos. Honra ao mérito, portanto, ao Dr. Ricardo Zácara Barbosa. Também queremos registrar a homenagem ao Dr. Gotardo da Fonseca e Silva, que não está presente, mas ambos, tanto o Dr. Gotardo, que pedimos uma grande salva de palmas, como também o Dr. Américo Gentili, receberão posteriormente da SBU a homenagem em próxima ocasião. E agora nós vamos realizar as outorgas da Comenda João Cabral. O Dr. João Jerônimo Cabral Fagundes Neto, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, nasceu no ano de 1931 e falecido na mesma cidade em 1988. Foi casado com a senhora Lilian Cabral Fagundes, com quem teve 4 filhos. Fez o curso de medicina da década de 50, inicialmente em Recife e concluindo na cidade de Salvador. No ano de 1958, quando retornou à capital potiguar, ele fez, portanto, amizade com o Dr. Antônio Freire Macedo, pernambucano, que com pouco tempo de passagem por essas terras, resolveu, portanto, retornar à sua cidade natal e passou o seu consultório da Rua Princesa Isabel ao Dr. Cabral. Em 1961, ele vai a Barcelona para realizar a sua formação em urologia no Instituto Puigver e, em setembro, é empossado como professor de urologia do curso de medicina da então recém-criada Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele atuou, portanto, até o fim dos seus dias. Professor exigente com seus alunos, era sempre reverenciado pelos mesmos, pela postura e ensinamentos éticos, sendo admirado pelos pacientes e também por todos os profissionais. Foi uma grande referência para a urologia potiguar entre as décadas de 60 e 80, tanto por trazer inovações tecnológicas, como também por orientar vários discípulos, que até hoje são gratos pelos conhecimentos. A SBU-RN, como forma de homenagear a sua pessoa e o reconhecimento pela sua obra em vida, cria a Comenda Dr. João Cabral para urologistas destacados do nosso estado. Então, queremos convidar neste momento para receber a Comenda
João Cabral, o médico Dr. Irã Nóbrega de Paiva. Irã Nóbrega de Paiva recebe, portanto, essa homenagem, reconhecimento pela sua obra, toda a contribuição na urologia do Estado do Rio Grande do Norte, a comenda João Cabral. E nós seguimos agora para mais uma entrega da comenda João Cabral. Eu convido aqui o Dr. José Francisco Correia. Por favor, doutor Antônio Correia, doutor Toninho Correia, vem aqui ao palco, porque, para quem não sabe, ele é genro do doutor Cabral, foi aluno do doutor Cabral, sobrinho do doutor José Correia e muito parceiro de trabalho do doutor Irã. Então, Tem um neto. o neto tá aí? Ah, Correia Neto, verdade. Vamos lá. Família que gosta de ficar em pé. Doutor Correia Neto, pronto, várias gerações aqui, ó, já está no R3, R4. Perfeito, gente. Então, cadê a placa? Então, recebe, portanto, a placa do Dr. José Francisco Correia, urologia, passando de geração em geração, marcando, portanto, a história nessa noite tão importante. Parabéns pela homenagem, pela comenda João Cabral. Muito obrigado aos presentes. Teremos uma fala de agradecimento, então, do Dr. José Francisco Correia. Se assombrem com o volume do papel. Excelentíssimo Dr. Ângelo Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Rio Grande do Norte. Colegas médicos, amigos e convidados especiais. É com muita alegria, indescritível emoção, que transborda um jato de gratidão que hoje recebo a comanda João Cabral, concedida pela ilustre Sociedade de Medicina de Urologia da Seccional do Rio Grande do Norte. Esta honra que carrega o nome de um homem que foi não apenas um contemporâneo, um mentor e concorrente, mas também um amigo longa data. E é um momento em que grande significado para mim. Ao pensar no Dr. João Cabral, lembro-me das inúmeras ocasiões em que compartilhamos histórias e não apenas sobre complexidade da urologia, mas também sobre os desafios e as alegrias que a vida nos proporciona. Quem diria que nossa trajetória seria costurada só por fios de competição profissional, mas também por laços fraternos e que se fortaleceram ao longo do tempo. Recordo-me das reuniões em que nossos diagnósticos coincidiam sincronizados e até parece que desafios mais intrincados. Quantas vezes brincamos
com a única coisa mais afiada do que os nossos bisturis, que é o nosso senso de humor compartilhado. O Dr. João Cabral sabia como ninguém como aliviar a tensão de uma sala de cirurgia com uma piada bem colocada. E agora, ao ser agraciado com esta comenda, em sua memória, sinto-me honrado em perpetuar a tradição que ele estabeleceu, não apenas como um mestre, mas em nossa especialidade, mas também como um ser humano extraordinário e uma lembrança poderosa que essa jornada médica vai além das salas da cirurgia e consultórios e se estende para os corações em que tocamos com nossas palavras e ações. Neste momento, carregado de orgulho e admiração e respeito, agradeço de fundo do meu coração a Sociedade Brasileira de Urologia pela confiança em mim depositada. Prometo honrar esta comenda ao seguir os passos do Dr. João Cabral com a mesma paixão e dedicação que ele se dedicou à nossa amada urologia. Ao Dr. Ângelo Campos, presidente desta sessão memorável, agradeço por presidir este evento que celebra não apenas as minhas conquistas, mas também a rica história da urologia do Rio Grande do Norte. Para todos os meus colegas e amigos aqui presentes, agradeço por compartilharem este momento comigo, por serem a razão pela qual minha jornada médica é tão compensadora e inspiradora. Que esta comenda seja um farol de motivação para as gerações futuras de médicos urologistas e guiando-nos com o espírito de camaradagem e dedicação e, é claro, um toque de bom humor que torna cada desafio mais leve. Muito obrigado a todos. Viva a urologia, viva a amizade e viva a lembrança eterna do Dr. João Cabral. E como ponto alto desta noite, nós teremos agora a entrega da comenda Aderbal de Figueiredo. E eu passo agora para que possamos voltar e resgatar ainda mais a importância do Dr. Aderbal de Figueiredo para a história da urologia do Rio Grande do Norte, a ler um breve histórico sobre Aderbal de Figueiredo. Um médico por vocação. Foi o que disse o professor Onofre Lopes, fundador e primeiro reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre Aderbal de Figueiredo. Estas palavras passaram a serem repetidas com frequência por muitos daqueles que se referiam ou homenagearam, portanto, a estatura médico-profissional de Aderbal, e lamentaram o seu falecimento precoce, aos 55 anos de idade, na cidade do Natal, onde viveu a maior parte de sua vida dedicada à medicina. Contudo, Aderbal de Figueiredo não era natural aqui do Rio Grande do Norte. Ele nasceu em Sergipe, na cidade de Aquidauã, a 18 de dezembro de 1889. Em 1917, com 28 anos, portanto, ingressou no tradicional curso de medicina em Salvador, transferindo-se no terceiro ano para o Rio de Janeiro, onde colou grau no ano de 1922. Logo após formado, precisando trabalhar, o Dr. Aderbal ingressou no serviço de saneamento e profilaxia rural, sendo, portanto, designado para apropriar em Sergipe
e 2 meses depois incumbido de fundar e dirigir um posto na cidade de Caicó, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Em Caicó, ele contribuiu muito para a instalação de fossas sanitárias, elaborou trabalhos sobre a frequência de teníases e fundou o Hospital do Seridó. Em 1929, foi convidado por Dr. Januário Sico para chefiar a clínica urológica do Hospital de Caridade Juvino Barreto, que anos depois veio a se chamar Hospital Miguel Couto, e foi posteriormente integrado ao UFRN, hoje o atual Hospital Universitário Onofre Lopes. Em 1930, ele viajou para Paris, onde estudou clínica ginecológica com Jean-Louis Faure, clínica cirúrgica com Gusset e urologia com Maurice Chevas, a tríade de expoentes franceses daquela época. Durante esse tempo, na Europa, Aderbal de Figueiredo obteve ainda treinamento em anatomia médico-cirúrgica e em cirurgia experimental na Faculdade de Medicina em Paris. Na volta a Natal, foi chefe de clínica cirúrgica e clínica urológica do Hospital Miguel Couto, desvinculando-se da saúde pública, embora continuasse como diretor do gabinete médico legal, e foi nessa fase que executou os primeiros embalsamentos aqui na cidade de Natal, nos corpos de mecânicos de origem francesa, em 2 ocasiões distintas. A ele atribuiu-se também a primeira operação cesariana local. Foi sócio fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte e sócio correspondente da Sociedade Coirmã lá no Rio de Janeiro. Ativo e atento aos movimentos associativos médicos profissionais, consta que o Dr. Aderbal apressou-se a transferir-se de Caicó para Natal, devido a boatos de que nutria motivações de caráter político, coisa que nunca se verificou de fato, e apesar disso, foi preso com outros colegas por quase um mês por ter demonstrado apoiar a causa constitucionalista de São Paulo em 1932. Ele também foi signatário da fundação do Partido Popular de José Augusto Bezerra de Medeiros, político que o ajudara na construção do Hospital de Caicó. Ao lado da clínica particular, Dr. Aderbal permaneceu como chefe da clínica urológica até o final da sua vida, afastando-se somente quando comprometido por uma insuficiência cardíaca, da qual ele veio a falecer em 26 de agosto de 1944, aos 55 anos. Ao morrer, Aderbal de Figueiredo recebeu homenagem dos mais destacados cirurgiões e médicos natalenses, como o próprio Onofre Lopes, Clóvis Sarinho e Januário Sico, que, por sinal, foi o autor de sua oração fúnebre. Senhoras, senhores, como dissemos, o ponto alto dessa noite é essa homenagem, e nós queremos convidar para receber a comenda Aderbal de Figueiredo, coroando, portanto, este ponto alto, o Dr. Paulo José de Medeiros. Paulo José de Medeiros recebe, portanto, a comenda Aderbal de Figueiredo, do presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio Grande do Norte, Dr. Ângelo Campos. Comenda que é pela primeira vez entregue, que passa, portanto, a marcar a história também da urologia no estado do Rio Grande do Norte. Parabéns ao Dr. Paulo José de Medeiros, o que falará também neste momento o Dr. Paulo, em nome de todos os homenageados dessa noite, e fará, portanto, a sua fala neste momento. Parabéns, Dr. Paulo, uma grande salva de palmas. E ouviremos, portanto, o nosso homenageado. Bem emocionado, pessoal. Bem, inicialmente, gostaria de parabenizar a diretoria da SBU do Rio Grande do Norte, na pessoa do presidente Ângelo Campos. Eu não sou de ficar falando muito provérbio, coisas bonitas, mas tem um que eu acho que merece nesse momento, que diz o seguinte: um povo que não tem passado não tem futuro.
E a gente não pode se acostumar em não reverenciar o nosso passado. A gente tem que lembrar sempre dos nossos antepassados, de quem construiu a história da nossa sociedade, para servir de exemplo para os novos médicos. Bem, eu declaro que eu estou muito honrado e orgulhoso e falo isso em nome de todos os que receberam essa homenagem da sociedade, através dessa honra ao mérito das comendas, e dizer para vocês que Adervaldo Figueiredo foi uma figura ímpar. Que história bonita da gente reconhecer. Lógico que, e aí é interessante esse movimento, porque, por exemplo, Adervaldo Figueiredo, aí você diz assim, Adervaldo Figueiredo é uma rua que tem em direção ao Centro de Turismo, Rua Adervaldo Figueiredo. Mas se você não faz esse reconhecimento dessa história, nós da Sociedade Brasileira de Urologia Rio Grande do Norte não vamos saber que foi o primeiro urologista, que ele era um rapaz, uma pessoa assim, empreendedora. Você, como pode falar, imagine hoje em dia você diz assim, eu vou para a Europa, você pega um avião, vai para a Europa, são 6 horas de voo. Mas em 1930, né, sem existir redes sociais, como é que ele conseguiu falar com esses caras lá de Paris para recebê-lo e fazer aquele curso? Imagina a dificuldade de mandando carta. Provavelmente deve ter tido uma rede de apoio muito grande que ajudou ele a chegar lá, mas é um exemplo de profissional que me deixa muito mais agora preocupado com o tamanho da comenda que eu recebo. E isso, eu vou me permitir falar algumas palavras sobre o que eu acho que talvez tenha permitido que eu receba essa honra, que realmente me deixa muito orgulhoso, por que não dizer orgulhoso? Eu acho que a gente tem que ter orgulho também do que a gente faz, né? Eu vou fazer um breve resumo, eu acho que não passa mais de 5 minutos, mas a minha história na urologia portuguesa começou em 1995, quando eu, ao retornar da residência médica, tinha passado no concurso do Hospital Universitário Adolfo Lopes e fui para lá como voluntário, porque meu contrato só aconteceu em agosto. E aqui eu faço um reconhecimento público em nome de 2 pessoas que tiveram um acolhimento, como o Itamar falou, que foi o professor Gotardo, que era o chefe da urologia na ocasião, e o professor Rubens, que me acolheram, chegaram lá, um garoto que chegou de fora, não tinha conhecimento com ninguém, deixaram, não, vem para cá, pode vir para cá, você fica aqui trabalhando como voluntário até que saia aí a sua contratação. E isso também foi uma coisa que me engrandeceu muito, porque na época a urologia no Brasil ela estava evoluindo para algumas cirurgias mais avançadas em termos de oncologia, ou então também a cirurgia endurológica, assim, excetuando-se a ressecção transuretral, né? Nessa época eu também comecei minha atividade de consultório na Clínica Lucila Carvalho, e eu também quero agradecer aqui de público, foi muito bem acolhido por Marcos Amaral e Domício. O Domício, inclusive, ele deixou usar a sala dele de graça, sem pagar nada, por um período, até que eu tivesse condições de me credenciar um convênio, né, Irã? Me credenciar um convênio no final do ano, para poder ter direito a atender paciente e conseguir ter uma sala de atendimento. Então eu agradeço muito a Lucila Carvalho. E na Lucila Carvalho eu construí uma amizade e um grupo de colegas que foi formado por Marcos e Verde. Logo depois eu fui convidado para ser sócio da Urocentro. Eu não tinha essa dificuldade de dizer assim, não, chegou mais um concorrente, eu não quero, não vai dificultar a vida de ninguém. Não, pelo contrário. Então eu acredito que isso também é uma característica da pessoa de Marcos Amaral, que sempre foi uma liderança na urologia potiguar. Também eu homenageio essa pessoa, né? Há 3 momentos que eu acho que são importantes. Em 97, eu tive sorte de fazer parte de um grupo de colegas que no Congresso Brasileiro de Urologia, em Blumenau, nós decidimos comprar o material de cirurgia percutânea, e logo no ano seguinte nós começamos a fazer cirurgia percutânea aqui no estado. Inclusive, quando a gente olha naquela época, você tinha estados aqui ao redor do Rio Grande do Norte que não faziam esse tipo de cirurgia, né? Foi falado por Hipólito e realmente eu acho que é um marco na história, foi a realização do primeiro transplante de rim. Foi feito no dia 17 de março de 98 e no dia 18 de março de 98 foi feito o segundo transplante renal. Eu não posso deixar de citar publicamente as pessoas de professor Lagreca, que era o diretor do UOL, e ele
me incentivava muito a fazer o que acho que eu poderia fazer. Então ele foi lá e disse assim: Paulo, vamos fazer transplante. E a figura também do professor Bruno, que é um iluminado da nefrologia portuguesa. Eu acho que precisa de água aqui, viu, gente? É verdade. E através desse trabalho em conjunto com o professor Bruno, nós começamos um programa de transplante renal e foi fundamental a participação do Dr. Verde Dantas nesse programa, junto comigo, e do Dr. Jaime Júnior, que era um colega de turma meu, cirurgião vascular. O professor Rubens e o professor Irã também estavam presentes lá, e nessa ocasião nós tivemos auxílio de alguns colegas de São Paulo, que eram o meu chefe da residência e também um grande amigo do professor Bruno. Então esse programa ele começou nesse ano de 98 e, consequentemente, a gente conseguiu mantê-lo até hoje. O Hospital Universitário Adolfo Lopes ele foi o embrião do serviço de transplante do Estado. Nós temos também um outro hospital que é feita essa cirurgia. E em alguns momentos no estado nós chegamos a ficar assim, em número mediano, em número de transplantes por milhão de habitantes, tudo isso devido a essa idealização desse programa que foi realmente feito, ou foi motivado pelo professor Bruno e pelo professor Lagreca, né? Gostaria de citar também que nesse período eu comecei uma amizade, além das minhas atividades no UOL, eu comecei uma amizade muito fecunda com um grande amigo e incentivador que eu gostaria que ele estivesse aqui, né? Gilson Cantilho, ele não pôde vir, estava doente, ele disse que juntamente com Edson Jovino de Oliveira Júnior, né, inauguramos a CLI1, e é uma clínica onde eu trabalho até hoje. Então eu gostaria de, na pessoa de Gilson e de Edson, homenagear todos os colegas da clínica, que realmente não é fácil você ter uma empresa que no Brasil dura mais do que 20 anos. Uma coisa importante de Gilson é, assim, ele era muito incentivador e ele foi um dos motivos para, em 99 a 2000, nós juntarmos um grupo de urologistas, né, e vocês, é interessante para os residentes, né, que nós na época não fizemos treinamento em laparoscopia. Então a laparoscopia tinha começado no Brasil na década de 90 e a urologia não fazia esse tipo de cirurgia. Então ele, através de um amigo dele chamado Roberto Galvão, motivou um curso de laparoscopia que nós fizemos juntos com outros colegas também, como Verde, Marcos, né? E com isso a gente começou a cirurgia minimamente invasiva aqui no estado, na área da urologia. Isso faz com que a gente hoje tenha um reconhecimento nacional como um estado que faz cirurgias avançadas. Então, acho que tudo isso ela vem dessa época, né? Marla. Em 2004, aí realmente eu tenho que reconhecer as provocações que o professor Lagreca fazia, né? Ele me procurou e foi motivar, olha só que ousadia, né, nossa, né, fazer um programa de residência médica em urologia, né? Naquela época só tinha programa de residência médica no Nordeste, no Ceará, Pernambuco e Bahia, né? E o Rio Grande do Norte é um estadinho ali, mas ele disse assim: vamos fazer um programa de residência médica. A urologia daqui do UOL ela é muito ativa, e nesse momento ele foi lá, vamos procurar fazer. Aí não tenho como dizer que isso foi feito por uma pessoa só. Juntamos toda a equipe e ontem eu estava procurando alguns papéis para me lembrar desses detalhes. Eu tenho lá o pedido de credenciamento, lá está escrito lá: equipe de urologia, Paulo Medeiros, Irã Paiva, Rubens Lisboa, Ricardo Zácara, José Francisco Correia como professores, Edson Jovino, André Abrantes e Antônio Correia. Então essa equipe, esse grupo de pessoas compraram essa ideia, e em 16 de setembro de 2004 o MEC ele deu um parecer chamado 109 de 94 autorizando o credenciamento provisório do nosso programa de residência médica. Em 2005 tivemos a entrada do primeiro residente, Dr. Rômulo Faria, e em nome dele eu homenageei os mais de 20 urologistas formados aqui no estado, que trabalham aqui em Natal, na Paraíba, no Amazonas e em outros estados da federação. Eu gosto de falar esses detalhes porque vocês veem que essas ações elas devem ter contribuído para essa homenagem, e elas só se tornaram possíveis devido a essas parcerias.
trabalho em equipe. E eu acho que todas essas pessoas, elas estão homenageadas quando eu recebo essa homenagem também. Então, essas 3 equipes, elas fazem... Eu tenho 3 equipes que fazem a minha vida, né? A equipe do UOL, que eu já citei, a equipe da Clium, e tem uma equipe que... tem que... É a equipe da minha família. Eu gostaria de dizer que tudo isso que eu fiz só foi possível por causa do apoio de Eliana, que é a minha comandante. E das forças para continuar essa luta, e também dos meus filhos, Luísa Paula, João Paulo e Paulo Augusto, que eu agradeço a Deus por eles e por toda a família. Eu gostaria de finalizar recordando um discurso que eu fiz quando eu tenho 50 anos. E na ocasião eu refletia sobre passados 50 anos, assim. Passados 50 anos você já passou da metade da vida. Assim, centenário, gente, é para poucas pessoas. Para ser centenário lúcido é muito difícil. E aí é um marco, você diz assim, eu já passei da metade da minha vida. E na hora lá, eu escrevi assim, quando eu comecei a escrever isso, eu dei fé que eu sou um homem que chega aos 50, realizado, completo. E eu escrevi lá, poderia vir 2 sentimentos. Medo de acontecer alguma coisa ruim. Se está tudo bem, você teria a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim. E acomodação. Então eu gostaria de finalizar dizendo que medo eu não tenho, e acomodação eu não aceito. E parafraseando meu caro amigo André Frederico, vou continuar chipado, meu amigo. Pessoal, eu agradeço demais essa homenagem e agradeço muito à sociedade por ter me oferecido esse momento de emoção com a comanda Adervaldo Figueiredo nesse inesquecível mês de agosto de 23. Muito obrigado a todos.